Olá, eu sou o João e você está escutando o São Paulo Isolada. Meu nome é João, eu sou psicólogo, eu atuo no SUS. Acho que também vale comentar que além de psicólogo eu também faço drag queen. Sou proprietário e cofundador, o outro fundador é Deus, no caso, de Lacana Botafogo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente agora. Estamos não ao vivo, porque foi gravado, mas aqui da região da Santa Cecília, em São Paulo. Como eu sou fisicamente? Eu sou bonito, gostoso. Mentira. Tenho 1,70, o IMC tá ok, assim, né? Tenho cabelo cacheadinho. Atualmente estou de pijama, porque estou em casa. Antes da pandemia, eu trabalhava no SUS já, eu fazia residência. Então, eu trabalhava em hospital psiquiátrico, depois eu fiquei um tempo num posto de saúde, né, numa UBS, trabalhando com consultório na rua, que é para atender a população em situação de rua. Tudo pensando no contexto de álcool e drogas, né, que é a minha especialização. Foi um contraste muito grande, assim, porque a ideia do isolamento é contrária à ideia do consultório na rua, né? Que é você estar na rua, é você sair do posto de saúde para ir procurar as pessoas na rua. Então eu trabalhava a minha semana inteira na rua, praticamente. E aos fins de semana, às vezes eu ia fazer um show ou outro, assim, né? Enquanto drag. Então eu ia para baladas, eu fazia show, eu ficava na porta recebendo as pessoas. Acho que um mês antes da pandemia eu fiz uma semana de shows, assim, 5 dias seguidos fazendo shows. Então fui de um extremo ao outro, assim, se parar pra pensar. E aí veio a pandemia, tive uma mudança importante no meu trabalho e me colocaram no Hospital das Clínicas com a justificativa de que queriam nos proteger, né? Nunca entendi essa justificativa, assim, né? E no Hospital das Clínicas eu fiquei no Hospital Psiquiátrico, né? O IPQ, Instituto de Psiquiatria. Quase fui trabalhar numa enfermaria Covid. Abriram uma enfermaria Covid psiquiátrica, então eram pacientes psiquiátricos com Covid ficavam lá. Cheguei a me candidatar para ir trabalhar, tive um sonho e percebi que estava tomando a decisão errada e desisti, assim. Como foi esse sonho? Se você quiser falar. Na verdade, não foi bem um sonho, assim, foi uma brisa de substância. Vou relatar sem me expor tanto, assim, mas digamos que foi a minha primeira experiência com uma substância alucinógena, tá? É efeito da pandemia, inclusive, né? Estava em casa, acho que meus amigos proporam, eu falei, vou experimentar, né? E aí, né, neste momento, assim, sob o efeito dessa substância, fui entendendo que essa ansiedade tinha a ver com este momento de ir para essa enfermaria, assim, né? Eu fiquei muito tenso com isso. E aí abandonei a ideia, troquei com outra pessoa que estava mais interessada e fiquei tranquilo, assim. Acho que foi sentindo que na pandemia a gente tinha muito, na saúde, a gente tinha muito. A gente era quase anti-herói, assim, né? A gente tava lá na linha de frente, então no Hospital das Clínicas a gente ganhava. A gente ganhou ovo de chocolate, a gente ganhou creme hidratante, a gente ganhou álcool em gel a rodo. Ao mesmo tempo, a gente era o herói intocável, assim, ninguém queria ter a gente por perto, né? Então, na minha casa, quando eu morava com dois amigos, tinha uma questão de que eles achavam que eu era o vetor do vírus. Óbvio que eles não colocavam isso de uma forma tão evidente e aberta, né? Acho que não era uma coisa estigmatizante assim, mas tinha uma preocupação, né? E era uma preocupação que era, eu acho que ela tinha um fundamento, assim. Eu tava todo dia indo para um hospital com o maior número de internações de Covid da cidade, assim, hospital de referência, né? E eu morava com gente de grupo de risco também, né? Então era uma questão mesmo. Acho que com o tempo a gente foi acostumando, assim. Eu nunca peguei Covid, pelo menos não que eu saiba. Já cheguei a fazer o teste do IgG, que é aquele do que você vê se você já tem anticorpos, né? E já cheguei a fazer o PCR e nunca deu positivo nesse tempo todo, sempre saindo para trabalhar. Tomei vacina cedo. Minha vacina foi no final de novembro. Fui quase precursora aí do movimento da vacina. Eu participei de um estudo da Johnson, e aí tinha aquele esquema de vacina ou placebo, né? Aí eu tomei em novembro, não sabia o que que era, e aí em janeiro
fui convocado para tomar a Coronavac, lá no Hospital das Clínicas. E aí avisei o estudo e eles fizeram o que eles chamam de quebra do cego, né? E aí eles me notificaram que eu, na verdade, já tinha tomado a vacina, então eu já estava imune, né? Eu me senti no Big Brother, não vou pro paredão, tô imune. Até coloquei nos aplicativos de pegação, assim, coloquei que eu tava vacinado, mas foi uma questão, né? De, enfim, ainda vacinado, você ainda pode transmitir. Isso é uma verdade, né? Acho que por isso que a gente pensa em vacina, ela só funciona bem mesmo quando a maior parte da população tá vacinada, né? Porque aí todo mundo tem uma proteçãozinha ali. Depois de um tempo no Hospital das Clínicas, fui para Pirituba, num CAPS, que era onde eu realmente queria estar, né? Quando a gente foi para lá, já estava um pouco mais abaixado a questão do Covid, assim, acho que foi lá para agosto, né? E aí eu fiquei de agosto até fevereiro lá em Pirituba. E aí já era um pouco maior a distância, porque eu morava em Pinheiros. Então, de Pinheiros para as clínicas eram 2, né? Mas de Pinheiros para Pirituba já era mais longe. Eu pegava 2 ônibus. Acho que tem uma questão específica ao meu trabalho, que é assim, a gente pensa muito no trabalhar com Covid é trabalhar com risco, né? Mas tem as outras nuances. Por exemplo, eu trabalho num serviço voltado à população que faz uso de substâncias, né? Então, uma galera que às vezes chega intoxicada no serviço. E quando ela chega intoxicada, às vezes ela não tá preocupada com a máscara. Sabe aquele amigo bêbado que você tá na festa e ele vai chegar no seu ouvido? Então, esse às vezes é um dos pacientes que aparece no serviço, sabe? A pessoa em situação de rua, ela nem sempre vai ter uma máscara, né? Pra conversar. E isso não pode impedir o atendimento, né? Senão, a gente não só isola as pessoas, né? Mais do que já estão, como também impede o acesso à saúde, assim, que já é uma questão super grave, assim, para essas pessoas. Já tem direito negado há muito tempo. Como foi esse período de trabalhar com eles e atender eles nesse tempo de pandemia? Olha, eu percebo que quando a gente vai pra rua trabalhar, a gente acaba acostumando, assim. Quando a gente vai pra rua e vê que as coisas dá pra viver, não aglomerando, né, mas dá pra viver na medida do possível, a gente vê que as coisas, a proteção funciona, né? Pode acontecer, às vezes, de um ou outro ter Covid, mas ainda assim o risco é menor, né? Então a gente vê que a máscara funciona, que o álcool em gel funciona, que não precisa de cloroquina e azitromicina necessariamente, né? E aí a gente vai ficando um pouco mais tranquilo, eu acho. Meus amigos que trabalharam na enfermaria Covid não pegaram Covid, assim, nenhum deles. E olha que lá o pessoal, a galera tava Covid positivo mesmo, assim, era todo mundo. E aí eu acho que a gente vai acalmando um pouco, assim, vendo que, bom, se proteger funciona, então vamos continuar protegendo. No consultório eu percebo isso, assim, que quem tá em home office há muito tempo tem uma percepção de risco diferente de quem tá saindo, e é uma percepção de risco muito imaginária e construída. Teve um dia que eu fiquei em casa e aí eu resolvi ligar a TV, assim. E eu falei, nossa, ver a TV todo dia vai dar um pânico. A gente só vê aquilo, assim. A gente só vê o risco, o alerta, o pânico. E se é isso que fica, isso é muito angustiante, assim. E é uma percepção muito potencialmente destruidora do nossa integridade, assim, né? E isso dá muito medo, assim. Eu acho que se eu tivesse ficado de home office, eu estaria em pânico, assim, de verdade. E aí já tive pacientes, assim, que ficaram um tempo em home office e começaram a sair, e eles trazem esse relato, assim, de que quando eles saem, eles acabam se acostumando, né? Se adaptando. Que é uma característica humana, se adaptar a esses contextos de perigo, assim, né? E, inclusive, é uma grande questão, por exemplo, a gente pensar a ansiedade, né? A ansiedade é um grande problema atual. Inclusive, estou para lançar um vídeo sobre crise de ansiedade, manejo da crise de ansiedade, em breve no meu Instagram, @lacanabotafogo. Lacana com C, tá, gente? Mas, enfim, acho que a grande questão da ansiedade é que ela é adaptativa, né? A ansiedade é uma forma da gente se preparar para o perigo. Isso é uma forma, uma coisa muito humana, assim, né?
E aí ela vai se tornando um pouco disfuncional quando este perigo ele é muito imaginário e ele é muito desproporcional ao que ele é de fato, assim, né? O Covid, ele é um perigo, de fato, mas ele é trazido, às vezes, na mídia, e quando eu falo na mídia, eu tô falando, assim, o recorte de informações que a gente tem constantemente, a cada minuto, assim, que é uma coisa muito um atrás do outro, assim, não para, né? É porque às vezes a pessoa tá lá isolada, tipo, o risco dela é bem pequeno, mas ela tá com todas essas informações, então parece que na cabeça dela o risco é gigante. Então, Exato. tipo, ela vai ficar muito noiada com qualquer coisa que vier de fora. Sim, exato. E aí vai causando uma ideia de vulnerabilidade, que é isso, assim, se você tá em casa, você não tá vulnerável desse jeito, sozinho. E se você sai pra rua, você ainda tem alguma coisa que te protege dessa vulnerabilidade, que são as máscaras, o álcool e evitar proximidade, enfim. Mas a sensação que vai dando é que não tem nada. E aí vai vindo isso, vai vindo nova variante, vai vindo aumento de casos, vai vindo UTI lotada, né? E aí vai causando uma sensação de, putz, se eu for pra rua agora, eu vou morrer. Dos seus atendimentos com as pessoas em situação de rua, como que foi atender eles? O que era uma questão, assim, no geral, se você puder falar. Eu vou percebendo, assim, que isso é uma coisa já anterior ao Covid, assim, que a pessoa em situação de rua, a gente trabalha muito com a ideia da reinserção social. Porque elas estão no mundo, mas elas estão no mundo de uma outra forma, assim, é quase se tivesse criado uma micro-organização ali do espaço. Isso é um detalhe muito básico, assim, que eu reparo. As pessoas em situação de rua não atravessam na faixa de pedestre, porque é uma outra forma de ocupar o espaço, consequentemente uma outra forma de ocupar o mundo. Isso se reflete um pouco no Covid, assim, a gente vai reparando que na maioria das vezes eles estão sem máscara. É um outro ritmo de alimentação, é um outro ritmo de rotina ocupacional, porque é como se eles estivessem numa bolha específica, que é a bolha da vulnerabilidade, e aí eles saem dessa bolha para adentrar um outro espaço, assim, que este espaço é muito mais habitado pela história do Covid. Na prática, o Covid está ali, está circulando adoidado, assim. Mas é como se não, às vezes, sabe? Então a gente tá lá, a gente chega para conversar com eles estão sempre sem máscara, e aí às vezes eles colocam a máscara porque a gente está ali. E eles não fazem isso com deboche, igual essas pessoas negacionistas ou coisa do tipo, assim, né? Eu acho que é por uma outra percepção de mundo, no qual às vezes é negado o direito, inclusive o direito à saúde, inclusive às vezes é negado até o acesso à informação, né? Então eles não estão constantemente ali vendo TV, ouvindo rádio, lendo notícias na internet, né? Então a informação chega ali de uma outra forma, né? E às vezes chega, por exemplo, pelo agente de saúde, que está ali fazendo a visita constante, né? Então acho que acaba criando outra percepção, assim, se parar para pensar. Mas são pessoas que têm consciência do que está acontecendo. E aí tem uma outra questão, né? Porque além do Covid, existem outras questões que circulam na população em situação de rua, né? De saúde. Tem o uso de substâncias, tem, por exemplo, tuberculose, que é uma coisa que acontece bastante ali nesse público específico, né? Então acaba sendo quase que mais um ali, né? Não é tipo algo que vem, provoca a existência, isso e aquilo. É mais um. E vai se tornando um pouco mais natural, assim. Eu vou entendendo dessa forma. Vejo prevenção, sim. Vejo vira e mexe tem um com álcool em gel. Quando eles vão ao serviço, eles estão com máscara. Mas quando não estão no serviço, é outra realidade, assim. Essa sua motivação de atender particular teve a ver com a pandemia ou não necessariamente? E como que nessas sessões particulares você tem visto de como as pessoas estão mentalmente falando? Eu comecei a atender na pandemia. Eu já atendia bastante na graduação, né? Mas aí eu não tava como psicólogo, eu tava como estagiário. E eu acho que a pandemia veio como um empurrão, assim, né? Porque antes eu tinha que pensar no espaço, alugar o espaço, captar clientes, gastar com esse espaço. E na pandemia eu comecei a atender em casa, porque eu morava numa casa, né? E aí eu dividia com uma colega que também era psicóloga. Então foi muito mais fácil, assim, porque, bom, eu já tô em casa, só vim descer ali a escada. E também tem a questão do tempo, né? Tipo, eu não precisava, sei lá, chegar do CAPS e ir para outro lugar e depois voltar para minha casa. Eu chegava em casa e já ficava ali mesmo.
era literalmente só abrir o computador, assim, sabe? Não tinha muito o que fazer. Aí eu atendo desde gente que sai para trabalhar e gente que tá de home office ainda, né? E eu atendi pessoas que estavam de home office e começaram a sair para trabalhar. E para ser sincero, eu não escuto falar muito da pandemia, assim. O que aparece bastante é o quanto o esvaziamento da rotina, que eu acho que isso inclusive é uma questão de saúde mental que vai vir para frente, assim, ela prejudica. E eu vejo isso bastante no CAPS também. Eu vou falar da diferença, assim. Eu acho que no consultório aparece muito no sentido de as pessoas saíam, as pessoas viam amigos, as pessoas faziam coisas além do trabalho, e agora não fazem mais. E isso abre espaço para a gente poder se olhar mais. Porque você fica muito mais tempo com você mesmo. E isso nem sempre é legal. Na teoria é lindo, nossa, mais tempo comigo mesmo, preciso conviver. Mas não, a gente às vezes tem umas coisas podres lá dentro, entendeu? E não é fácil olhar para si mesmo por muito tempo. A gente começa a olhar enfim. Para análise isso é bom, porque aí você tá ali, você tem um espaço para poder falar sobre essas coisas, refletir sobre. Chega uma hora que cansa pro paciente, né? Para mim não, gente, traz mais. Mas eu acho que isso é uma questão, assim. Por exemplo, no CAPS eu já percebo isso de uma forma um pouco parecida, mas com algumas nuances, assim, né? Porque o tratamento no CAPS, ele tem muito a ideia da reinserção social, de construir rotinas significativas, e no contexto álcool e drogas, é justamente proporcionar outras experiências além do uso da substância, né, para as pessoas. E a gente tem como base o trabalho no CAPS o atendimento em grupo, né, porque você tem trocas, você tem criações ali, conjuntas. Sem grupo, a gente está muito podado, assim, a gente está fazendo só atendimento individual. E eu sinto que tem uma perda gritante, assim, gritante. Então, eu tenho pacientes, assim, que têm uma rotina bem esvaziada, e aí acabam recorrendo ao uso, assim. E aí você fica, às vezes, de mão atadas, assim, pra propor coisas, né? Porque você fala, o que mais você pode fazer? Não dá pra fazer muita coisa. O cara, às vezes, tá no albergue, vai pro CAPS, e essa é a rotina dele, assim. Vai pro CAPS uma vez por semana pro atendimento, assim. E os outros dias, né? Os outros 6 dias, o que ele faz? E aí fica complicadíssimo, assim, o tratamento, né? A gente tirando, como é que é, leite de pedra, alguma coisa assim? Eu não sei, não entendo dessas coisas de dito popular, eu sempre erro. Mas é um pouco isso, assim. E agora tá voltando a ter alguns grupos. Então, lá no serviço que eu trabalho, voltou a ter um grupo de horta. E é isso, a gente apostando nessas pequenas coisinhas, assim, sabe? Como que foi pra você a pandemia? O que a pandemia despertou coisas em você mesma que vão ficar, sabe? E isso também pensando como que foi essa relação com ser drag, né? Como que isso afetou a própria personagem? Não sei se afetou ou não. Sim, afetou. Eu percebo que eu amadureci bem, assim, na pandemia, porque por ficar mais em casa e sair para trabalhar mesmo assim, eu percebi o quanto eu estava me colocando em risco, mas ao mesmo tempo sendo responsável com isso. E aí eu senti que eu amadureci nesse sentido, assim, de poder, acho que pensar mais nos outros também, né? Quando eu faço a decisão de eu não vou na casa da minha família, eu não vou ver tal amigo que não estão saindo, eu acho que é uma decisão que exige um nível de maturidade, assim, de você poder pensar em si e poder pensar no outro também, né? E na sua responsabilidade social. Que eu acho que isso é uma grande questão, assim, quem não teve a oportunidade de aprender sobre responsabilidade social agora não vai ter mais. Porque é o momento que a gente teve para aprender que a gente não vive sozinho e tudo que a gente faz impacta no outro. Eu acho que eu tiro isso, assim, pra mim. Foi um momento que eu tomei decisões importantes na vida. Então, eu me mudo, passo a morar sozinho na pandemia. E aí eu percebo que eu consigo lidar com as coisas. Eu vou construindo minha carreira também na pandemia. Aprendi também a importância de ter um espaço bom em casa. E quando eu digo espaço, não digo só espaço físico de tamanho, mas de conforto ambiente. Porque a casa é o ambiente que você mais está. E se essa casa não está confortável, uma hora pega, assim. Eu acho que eu aprendi muito a questão de dividir os espaços, pensando o que é casa, o que é trabalho. Esse negócio de internet, esse negócio de ficar em casa, as fronteiras de quando você está trabalhando e quando você não está, são muito frágeis, muito frágeis. Porque no trabalho você está disponível ao outro. E você
aumentar a sua disponibilidade ao outro de uma forma que você não sabe mais estabelecer o limite, eu acho que pode ser adoecedor, assim. Porque aí você vai ficando... E aí vem a ansiedade, e aí vem, o burnout. Em drag, eu percebi uma potência, assim, de ser uma voz no meio artístico da saúde, né? Então, eu fiz um vídeo na pandemia sobre redução de danos do uso de álcool, né? Que eu intitulei como não ter ressaca, de uma forma bem mais bonitinha. E aí, vira e mexe, eu me via falando nos stories, ou enfim, sobre a questão do Covid. Porque eu tinha acesso a essa informação mais cedo, né? Então, eu chegava no hospital antes de chegar na mídia, às vezes. E eu conseguia ter acesso à informação mais formal. Então, eu vinha direto da OMS, ou vinha direto do Ministério da Saúde, que, enfim, no último ano estava meio questionável, né? E, inclusive, faz parte do meu futuro branding, assim, né? Eu acho que eu tô querendo investir mais nessa ideia de drag da saúde, assim, que é uma forma meio que de articular esses dois mundos que eu vivo. Então, eu tenho uma lista de temas que eu vou fazer sobre vídeos de saúde, assim, mas em drag, e numa linguagem mais drag também. E depois pretendo, quando voltar a ter casa, e casa de show, tô falando, né? Voltar a fazer show, né? Porque eu percebi isso, assim, eu cheguei a fazer uns 3 shows ou 4 online. Fechei uma parceria com o teatro, né? O Cacilda Becker. E assim, é legal fazer em casa, é um outro espaço, uma outra forma de produzir show, assim, mas eu senti muita falta do grito do público, assim. Faz muita diferença. O primeiro show que eu fiz em casa, eu terminei e eu ouvi aquele silêncio. Eu falei, gente, é outro mundo. Porque quando eu terminava aquele show, era gritaria, assim. O povo falando, "É!" E aí aquele silêncio, eu falei, é isso agora? Eu fiquei chocado. Chocado, chocado, chocado. Mas a gente vai se reinventando, né? Eu acho que a classe artística sofreu muito com a pandemia. Teve pouquíssimos recursos do governo, assim. Acho que, por exemplo, esse que eu tava no teatro, né? Tem uma hora que teve que interromper por conta das eleições. E aí, como o show era feito na conta oficial do teatro, não podia mais por conta das eleições, né? Porque não pode fazer atividades pelas contas oficiais em época de eleição, uma coisa assim, né? E aí não podia, então a gente fica sem. Eu tinha outra renda, eu trabalho como psicólogo, mas quem não trabalha como psicólogo, trabalha com, sei lá, só com arte, quebrou a cara, assim. Agora eu vejo, assim, minhas amigas drags as que trabalham só com drag, assim, passando uns perrengues, sabe? Vi muita gente tendo que se reinventar, assim, e não de um jeito bom, sabe? Mas de um jeito meio forçado mesmo. Forçado a se reinventar por conta da vida, né? E no governo que a gente tá, não dá pra contar com nada, assim, basicamente, né? É morrer de fome mesmo e se virar. Como que você imagina o pós-pandemia? Como você acha que vão estar os ânimos? Eu tinha uma visão que todo mundo ia sair muito adoecido da pandemia. Porque muito tempo em casa, e aí sai pro mundo, não sabe mais conviver. Mas hoje eu tenho outra visão, assim. E aí agora eu vou ser mais teórico, assim. A Fiocruz fez um curso bastante legal ano passado sobre saúde mental na pandemia. E... calma, não é Covid, tá? Tudo bem. Não é Covid, gente. Um dos materiais falava um pouco sobre o que é previsto em termos de saúde mental antes, durante e depois da pandemia, né? E aí eles traziam que antes a ideia era esse pânico do algo novo, do algo que pode destruir a existência, e aí vai se adaptando, e no durante vai tendo um pouco de... a tendência é que as pessoas deprimam um pouco, vão ficando mais, enfim, cansadas da rotina. E aí no pós, é como se a gente tivesse de ressaca de tudo isso, assim. Então a gente falava muito, por exemplo, que a próxima onda seria de saúde mental. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu acho que a ideia de vacinar, por mais distante e por mais atravessadíssima por esse governo incompetente, ela traz um mínimo de esperança. E é uma esperança que as pessoas vão entendendo como um futuro,
E um futuro pode ser planejado. Então você dá uma perspectiva para si. Você já vê, por exemplo, as pessoas falando o que vão fazer quando forem vacinadas. E acho que ver pessoas próximas sendo vacinadas reforça isso. E aí, quando a gente vê notícias dos Estados Unidos de pessoas indo para as festas, a gente começa a pensar, e quando for minha vez? Mas dá uma sensação de que algo que atravessou nossas vidas por mais de um ano tem um prazo de validade. Se até lá não acontecer alguma outra coisa caótica, né? Mas eu acho que eu entendo que para muitas pessoas não vai ser um término tranquilo, assim, né? Porque termina de jeito diferente quando começou, assim, às vezes sem mãe, sem pai. E isso não é uma coisa que acabou já, está continuando ainda, né? Ainda, o número de mortes ainda continua a crescer. Vai ser um término bem dolorido, assim, né? É se reinventar numa outra perspectiva, basicamente. Diferente da que tinha pensado lá no começo. E eu acho que, nesse sentido, a gente vai viver um grande luto nacional, assim, se parar para pensar, né? O ideal é que este luto se mobilize para uma luta política, né? Então, a partir desse luto, a gente pensa que existe um culpado, e de fato existe, né? E a gente possa fazer algo a partir disso. E você acha que as pessoas vão mudar? Num coletivo, talvez. Eu acho que quem tinha que mudar, mudou. Eu acho que quem não mudou ainda, não vejo muito saída não, viu? Porque, já faz mais de um ano aí, né? Acho que já deu pra mudar. Mas eu fico pensando desde os pequenos detalhes até coisas maiores, assim. Eu fico pensando, o jeito de se cumprimentar, né? O brasileiro adora dar abraço e beijinho. Adoro, adoro. Eu mesmo adoro. Eu dava dois ainda, que eu tava brincando. Eu falava, eu sou italiana, dá dois, né? E aí, esse negócio de cumprimentar com o cotovelo, assim, esfria um pouco o afeto brasileiro, né? E eu não sei se isso vai manter. Eu espero que não, de verdade, assim. E eu não sei se o brasileiro vai pensar de uma forma mais coletiva, assim. E aí, quando eu falo brasileiro, eu acho importante fazer um recorte de classe também, né? Pro brasileiro classe alta ou classe média alta, não faz importância pensar coletivo. Porque o dinheiro, ele tem essa ideia, né? No capitalismo tem essa ideia do dinheiro é algo que te dá o poder e você pode ser individualista a partir disso, né? Eu acho que para essas pessoas não vai mudar muita coisa. Não vai real, assim. Eu acho que talvez para as pessoas de classe baixa, classe média baixa, existe uma grande oportunidade de passar a pensar mais coletivo, assim. Porque elas vão perceber que tem mais força. Eu lembro de um momento, assim, muito bacana, que não foi no Brasil, na verdade, mas no começo da pandemia, que acho que foi na Itália, que as pessoas começavam a tocar instrumentos na janela, assim. E eu acho que isso foi muito bonito, assim, porque vai mostrando uma harmonia do grupo, né? Não é do indivíduo, é do grupo. As pessoas se preocupam com quem vai ouvir a sua música e o que pode oferecer para o outro. Acho que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as situações dos idosos, né? Então, das pessoas se colocando à disposição para ir no mercado para os idosos. Eu acho que isso é uma produção coletiva e eu acho isso muito bonito, assim. Eu espero que isso se mantenha, de certa forma, né? E você pensa sobre a morte? Olha, eu acho que eu sou bem defendido com isso, assim, porque eu não penso tanto assim. Eu entendo quem pensa e eu acho que faz muito sentido pensar, porque é um momento que tá ali o tempo todo avisando a gente sobre, né? Mas no meu caso, eu acho que é uma estratégia até defensiva se a gente pensar, que é ser assim, se eu vou pensar sobre a morte, toda vez que eu me sentir em risco, eu vou pensar sobre a morte todo dia, porque eu tô na rua todo dia. E eu tô na rua com pessoas que às vezes não usam máscaras, né? Porque o aparelho psíquico não aguenta uma hora. Ele fica pesado. Quando eu tomei a vacina de Covid, eu tive efeitos colaterais. E aí eu fiquei em dúvida se era efeito colateral ou se era sintoma de Covid. E aí eu pensei, e se eu tiver Covid? E se eu morrer? E se eu for grave? E se eu tiver falta de ar e precisar entubar? Aí eu pensei, mas foi muito rápido, assim. E como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Péssimas. Péssimas. Como eu avalio as esferas governamentais? Federal, péssima, péssima. Em nenhum momento se preocupou com Covid. Em nenhum momento pensou em uma política pública decente para o Covid.
Eu fico pensando se a gente tivesse no governo, no mesmo governo que fazia, sei lá, campanhas de vacinação a rodo antes, a gente provavelmente já teria boa parte vacinado agora. Acho que o distanciamento social seria muito mais incentivado. A gente criou uma divisão no Brasil, ano passado, de que existia um saber científico e existia um saber anticientífico, assim. Acho que uma coisa interessante que eu li esses dias é que, assim, quem vê a eficácia das coisas é a ciência, não é o médico. O médico pode prescrever, e aí ele supõe que talvez aquilo tenha alguma relação por ter dado certo. Mas ele não faz um estudo de variáveis que vai dizer se aquele remédio foi o responsável de fato pelo que ele está achando que é, né? Ele supôs, né? E eu acho que essa suposição ser usada como política pública, eu acho o fim da picada, assim, sabe? Eu achei, enfim, desumano, burro, ignorante, xoxo, capenga, todas essas coisas. Agora, na esfera estadual, eu achei meio, assim, às vezes eu parava pra pensar e falava, meu, a gente tá batendo palma pro João Dória por fazer o mínimo. Não porque ele tá sendo espetacular, mas por ele fazer o mínimo, sabe? E o mesmo mínimo dele ainda é questionável. O quanto que ele vai e vem pra agradar o comércio, sabe? O que adianta agradar o comércio, depois morre gente e quem vai comprar as coisas? Ninguém, porque morreu tudo. E aí ele fez uma mega propaganda política em cima disso, assim. O jeito que ele associa, que ele se coloca em oposição ao Bolsonaro, vai dando uma ideia de que ele é o defensor da saúde, quando na verdade ele está fazendo o que todo mundo deveria estar fazendo. Se ele fosse defensor mesmo, ele seria mais rígido com o isolamento, né? Ele teria feito outras coisas, pensado mais nos auxílios para manter as pessoas em casa. E é isso que choca. A gente está num nível de governo que faz tantas coisas absurdas que o mínimo para a gente se torna algo espetacular, e não deveria ser assim. O que o João Dória faz era o que um governo ruim devia estar fazendo. E o que um governo bom devia estar fazendo não está sendo feito por ninguém, pelo menos aqui não, aqui em São Paulo. A gente fica nessa, assim, na sociedade do absurdo, praticamente, né? Quando fazem aqueles compilados, assim, de coisas que o Bolsonaro já disse sobre o Covid, e depois ele tem a coragem de chegar num lugar e dizer que ele nunca disse aquilo, meu, eu fico pensando, assim, eles não têm a cara de pau. Não tem, assim, não tem vergonha na cara. Eles falam as coisas assim, com a maior naturalidade e tá tudo bem, sabe? E o que você quer pro seu futuro e pro futuro do país? Eu acho que trabalhando na saúde, eu percebo muito a diferença na gestão, assim. E uma coisa que a gente vê muito é que de 2013 para trás, o Ministério da Saúde produzia muita coisa boa. Até em termos de documentos de referência, né? Então a gente tem as políticas de saúde mental, a política de saúde e atenção ao álcool e drogas, os manuais de atenção de saúde mental, álcool e drogas. E eu tô falando mais da saúde porque é onde eu tive mais contato, assim, mas eu imagino quanto isso vai para outros setores também, educação, economia. Eu queria que o Brasil tivesse um pouco mais disso, assim, esse governo que realmente se preocupa em produzir coisas para o Brasil. E não só largar e falar que é isso aí e que a gente tá com frescura. É que as pessoas têm muito a entender que o SUS é só, tipo, se o atendimento tá demorando ou não. De fato, é uma questão. Mas não é só isso, assim, vai desde a política pública até repensar quais profissionais são contratados ou não numa unidade de saúde. Isso tudo mudou, assim. E eu acho que eu quero este país, assim, de volta. Que já era mais ou menos. Precisava melhorar bastante coisa. Mas não tá o lixo que tá agora. E pra mim, dinheiro. Eu quero voltar a fazer show. Quero bastante. Eu quero voltar a conviver, assim. A poder circular com os espaços e não precisar perguntar. Primeiro, será que tá funcionando? Será que tá aberto esse lugar? E segundo, será que é seguro mesmo estando aberto, né? Eu acho que é tipo poder virar pros amigos e falar, vamos beber uma hoje em tal lugar? Ou ir pra uma festa e decidir depois ir pra tal lugar, sem se preocupar se vai ser seguro ou não. Quero continuar construindo minha carreira, igual eu tô fazendo agora. Não sei se vai ter muita coisa diferente na minha carreira depois que passar o Covid, assim. Pelo menos como psicólogo. Como drag, não. Como drag, eu preciso voltar, assim. Quero voltar pro palco, no público, pro povão. Pegar uns boy na festa, entendeu? Acho que eu quero mais isso, assim.
Gente, obrigado por estar aqui hoje. Um beijo pra todo mundo. Me sigam no Instagram drag, @lacanabotafogo. Vem mais vídeos aí da drag da saúde. Por favor, compartilhem. Quem quiser fazer um pix, uma doação, fica à vontade. Fazer uma caridade, doar um móvel, eu acabei de mudar, tá bom? Um beijo pra todo mundo aí, gente. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.